dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Bom dia. Depois dessa oração, a gente não precisava nem pregar. Já estamos abençoados o suficiente. Meus irmãos, antes de começar com a mensagem, eu quero só corrigir uma coisa que eu falei na semana retrasada. Eu cometi um agafe aqui. Que eu falei que implosão... Nossa, você tá uma luta com essa implosão. Desde quando o submarino afundou, ele tá lutando pra entender. Mas agora vocês podem perguntar até das teorias de Newton, que eu já sei, viu, gente? No meu segundo grau, meu professor de física era muito bom, mas eu era muito sem vergonha. Então, as aulas de física eu dei uma... Gente, implosão é de fora para... E explosão é De dentro para fora. Então me perdoe, cometi um agafe na semana retrasada. Mas está corrigido, prometo que eu não vou falar mais sobre isso. Mas foi implosão. Mas foi uma implosão. De dentro, a pressão sobre o submarino foi de fora Para dentro. É porque você me deixa nervoso. Aí eu falando errado. A culpa é dela, irmão. Tem crédito, né? Obrigado, sabe? Obrigado. Vou estudar mais física, mas eu não vou falar mais sobre isso. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é implosão ou explosão? Eis a questão. O tema da mensagem dessa manhã é relacionamentos tensionados. E nós vamos seguir nesse caminho, mas antes de começar com a palavra em si, eu quero colocar, já está pronta aí, Esther? Tá, né? Eu quero colocar algumas frases na televisão, não quero saber se você concorda ou não, para não te expor, mas é só para a gente verificar algumas coisas. Esther, coloca para mim, por favor. A primeira: só valorize quem te Valoriza. A segunda: mais importante do mundo é você? Vixe. A terceira: não desperdice seu tempo com quem não merece. Vixe. A quarta, da felicidade: sua felicidade é o que importa. Vixe. A quinta: ande na vitória apenas com aqueles que andaram com você na derrota. Vixe. A sexta: o amor não deve ser doado, deve ser retribuído. Ame a quem te ama. E a última: cuidado com os interesseiros. Afaste-se deles. Todas essas frases foram extraídas de pregações. Meu Deus. Ai, ai, ai. Já ouvi. E tá a Fernanda aqui, que não me deixa mentir, porque eu tenho mostrado para ela, que eu tenho que ficar tão angustiado com isso que eu mostro para ela. E ela fica assim: para de seguir. Todas essas frases foram extraídas de pregações evangélicas, de púlpito, dentro da igreja. Muitos consideram essas expressões como filosofias de vida, para serem aplicadas nas relações humanas, nos seus relacionamentos. São expressões comuns ao tempo em que estamos vivendo, vistas e ouvidas em rede social o tempo todo. Mas, irmãos, essas expressões, elas fazem parte da filosofia de vida cristã.
no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Meus irmãos, essas expressões fazem parte da nossa filosofia cristã, no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Não deveriam, essa é a resposta. Não deveriam. E se faz parte do seu entendimento no que diz respeito às outras pessoas, mesmo você tendo ouvido essas frases de púlpito, elas devem ser desconsideradas. Os nossos relacionamentos não têm como base esse tipo de filosofia. No que diz respeito a relacionar-se com outras pessoas, quem é o nosso exemplo máximo? Jesus. Quem? Jesus. Jesus. É Ele que ensina. É Ele que mostra como a gente deve se relacionar. É Ele que mostra a base, a forma, o conteúdo, a filosofia, a estrutura de como nós devemos nos relacionar. E por ser Jesus o nosso modelo, eu quero usar 3 exemplos que ocorreram com Jesus no que diz respeito a relacionamento tensionado, para ver a forma como Jesus respondeu, se está igual à forma como nós correspondemos. Quem concorda que Jesus é o nosso modelo? Amém. Então nós temos que aprender com quem? É com Jesus. Eu falo para a Fernanda assim, quando eu vejo as publicações, eu falo, ainda bem que Jesus não pensa desse jeito. Porque se pensasse, nós não estaríamos aqui. Então Jesus é o nosso molde. Ele é o nosso modelo. E eu quero usar 3 graus de relacionamento, ou 3 destinatários, ou 3 fontes de oikos, ou 3 relações comuns, que Jesus também passou, e interagiu, e correspondeu, para que a gente aprenda também a passar. A primeira delas é com desconhecidos, a segunda é com amigos, e a terceira é com parentes. Desconhecidos, amigos e parentes. Quem tem desconhecido aí? Quem tem amigo? Quem tem parente? Vamos primeiro para o desconhecido? O nosso relacionamento com desconhecidos. Quem se relacionou hoje com uma pessoa desconhecida, hoje, depois que acordou? Só o pastor ali? No elevador? Hã? Frentista no posto. Ah, o frentista no posto. Hã? Motorista. Quem veio de Uber? Então nós nos relacionamos com desconhecidos hoje. Desconhecidos é aquela pessoa que talvez você não saiba o nome, você não sabe quem é, que não te conhece, que não tem relacionamento íntimo com você. Na realidade, é o tipo de gente que nós mais encontramos durante o dia. Porque toda hora a gente passa por... A não ser que você seja alguém que conhece os 7 bilhões de habitantes da Terra. Eu acho que não. O mal chega perto. Quando você pensa assim, você está no fim do mundo. Você está no fim do mundo. Você pensa assim, agora ele não conhece ninguém. Chega alguém e cumprimenta ele. Geral também. Se candidatar para vereador, deputado, ganha. A gente se relaciona muitas e muitas vezes com pessoas que nós não conhecemos. E existe algum padrão determinado no que diz respeito a se relacionar com desconhecidos? São pessoas que nós apenas passamos por ela, que não nos conhece e nem sabe quem somos. Exemplo: frentista, o motorista do Uber, caixa de supermercado, atendente em clínica ou atendente. uma recepcionista no lugar onde você vai ser atendido, um garçom no restaurante,
atendente de telemarketing. Isso aí trata bem que isso. Aquela pessoa que você está no seu carro. Gente, quando você está no trânsito, aquelas pessoas que você interage, não o trânsito inteiro, mas aquelas que você interage ao seu redor são pessoas desconhecidas que travam um certo grau de relacionamento com você. Ou às vezes um olhar, ou às vezes uma aceleradinha, um farol alto ou uma buzinada. Você travou um relacionamento mesmo sendo um desconhecido. Carteiro. Hã? Carteiro, né? O carteiro. Quem mais com desconhecido que você interage muito aí? Borracheiro. Mecânico, né, pastor Elton? Todo dia lá em casa. O entregador do Mercado Livre. Shopping é. Esses entregadores, gente. Shopping. Esses entregadores, dependendo da quantidade que você pede, ele vai virando desconhecido para conhecido. Uma vez eu pedi uma comida, eu pedia sempre no mesmo restaurante, eu pedi no mesmo restaurante, pedi na casa do meu irmão, que eu estava lá, pedi lá. Aí a hora que o motoqueiro chegou na porta, bibi, eu saí lá fora, ele olhou para mim e falou assim: uai, você mudou? Tem desconhecido que passa a ser conhecido. Só que nós estamos tratando hoje de relacionamentos tensionados. E alguma dessas interações que nós temos com desconhecidos costumam causar um certo grau de desconforto e chateação. Principalmente se nós não estamos num dia muito bom. Às vezes você acorda com a pá virada naquele dia e recebe uma ligação da Vivo. Quem aqui recebe ligação da Vivo? Eu tenho pra mim que o ramal é lá do inferno, gente. Que não entender passar por lá. Porque eu tenho pra tirar nós do... Eu uso bloqueador. Aí, eu também uso, mas só que o número deles é infinito. Eu tenho uns 300 bloqueados, mas amanhã aparece um novo. Quem gosta de levar uma buzinada no trânsito? Quem gosta de andar atrás de motorista lento na faixa da direita? Só parênteses, tá? Buzina aqui é tranquilo, mas vai no Rio de Janeiro e São Paulo. Quem gosta de ser mal atendido num restaurante caro? Nem no barato, né? Por garçom que talvez não está no bom dia. Quem gosta de ser mal atendido por um Uber? Teve um dia que eu chamei um Uber, e quando eu chamo Uber eu fico vigiando. Vocês ficam vigiando também se ele está chegando? Você já está lá na... Aí eu fico vigiando para ele não ficar me esperando. Aí eu vou lá para a porta, eu pego o Uber o tempo todo. Aí eu vou lá para a porta e fico lá esperando, para ele não perder tempo me esperando. Aí estou lá na porta de casa esperando o Uber chegar. Aí quando o Uber chegou, geralmente a hora que ele vai parar para você entrar, ele para como? Aqui na sua frente, para você poder, para facilitar para você. Aí nesse dia, eu estou na porta de casa, o Uber veio lá, eu já fiz um joia para ele. Ele veio, ele parou uns 10 metros da onde eu estava. Falei, tá bom, de certo ele está me achando gordinho, deixa eu dar uma caminhadinha. Fui lá e entrei. A hora que eu entrei, eu dei bom dia. E ele só fez assim. Não é ruim, gente. Gente, não é ruim. Eu fui no carro pensando assim, é hoje, eu não vou dar estrela, não, vou dar pedrada. Eu acabo com a raça dele. Vou fazer um comentário daquele, vai ver a estrelinha que ele vai ganhar na cabeça. Mas aí Deus foi falando comigo e foi dando outro desfecho para aquela vida. Quem gosta de ver pessoa passando na sua frente na fila?
vez eu estava na fila de um banco, passou uma mulher que estava grávida, a que estava atrás ficou muito chateada, que a mulher passou na frente porque ela estava grávida, e falou assim: ô, gordinha não é preferencial não. Bravo. Meus irmãos, como que nós lidamos com esses relacionamentos difíceis, tensionados, com pessoas desconhecidas? Vamos aprender com Jesus? Mateus capítulo 27, verso 39. 39 diz assim: os que iam passando por onde? Jesus estava crucificado, e aqui ele está falando daqueles, gente, aqueles que iam passando na frente da cruz. Não era gente que estava indo lá só ver ele, alguns sim, mas a maioria era gente que estava passando ali de frente. Os que iam passando, faziam o que dele? Meneando a cabeça. Sabe o que é meneando a cabeça? Balançar a cabeça de um lado para o outro. E dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, anciãos, escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios. O que é impropério, gente? Xingamento, besteira, conversa sem valor. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. As pessoas que iam passando diante da cruz de Cristo o insultavam. Pessoas que conheciam a Jesus, que haviam visto maravilhas de Jesus, talvez fossem lá para vê-lo. Mas esses que estão insultando não conheciam a Jesus, eram desconhecidos. Eram pessoas que talvez tenham ouvido ele pregar em algum momento, mas não haviam passado a um estágio adiante. Não já haviam deixado de ser desconhecidos para conhecidos. E vem essas pessoas desconhecidas, que a Bíblia não nomeia, e insultam a Jesus no momento de extrema fragilidade. Esse era o dia mais tenso, o momento mais tenso da trajetória de Jesus. Sabe aquele dia que você acorda pensando assim: não olha, como diz a Júlia, não olha mim, que hoje eu não estou bem. Jesus naquele dia havia sido tensionado ao extremo. Sabe aquele dia da TPM? Sabe aquele dia que está dando tudo errado? Que nada dá certo, você só ouve notícia ruim? Era um dia péssimo para Jesus. Péssimo. Jesus verdadeiramente não estava num bom dia. Isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a gente justifica a nossa relação com desconhecidos baseado na forma como nós estamos. Não, se fosse um dia melhor, a culpa não é minha, porque hoje o dia está muito ruim, pastor. Hoje o dia não está bom. Se fosse um dia melhor, eu não xingaria o cara no trânsito, eu abençoaria. Se fosse um dia melhor, eu não faria falta de educação com o atendente da Vivo. Eu diria: eu amo você. Mas é porque o dia está ruim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou de TPM, minhas dívidas estão grandes. Hoje eu fui cobrado, hoje eu briguei com a minha esposa, hoje eu briguei com meu filho. E a gente justifica o nosso relacionamento tenso com desconhecidos baseado na forma como nós estamos naquele dia. Mas nós precisamos aprender com Jesus. Verdade. Porque nenhum de nós nunca foi tensionado da forma como ele foi naquele dia. Verdade. E mesmo tensionado, tendo relacionamento com desconhecidos, pessoas em que ele não tinha grau de intimidade,
mesmo debaixo de estresse extremo, tensão absoluta, Jesus não usou daquele momento como justificativa para contra-atacar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus não contra-atacou. Pelo contrário, mesmo se tratando de pessoas desconhecidas, que não tinham nada a ver com aquela situação, que não tinham nada a ver com ele, que não estavam nem aí para ele, Jesus dedica misericórdia, preocupação e amor. Lucas 23, 34, está na tela. O que Jesus diz? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Se pega eu num dia ruim, eu estou ali exposto, fragilizado, tenso, e passa e começa a menear a cabeça para mim. Eu acho tão bonita essa palavra, menear. Para mim, essa expressão fala fazer negaça. Se começar a fazer negaça para mim... A Agnes faz negaça, ela faz. Começar a caçoar de mim, eu mando ir para o quinto dos infernos, eu amaldiçoo, eu tensiono, eu buzino, eu xingo, eu brigo, eu vou para a rede social e exponho a minha ira, a minha raiva. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. A tensão não é justificativa para contra-ataque. A nossa postura é de misericórdia. Amém. Amém. Eu recebo, Deus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se é eu, irmão. Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a lidar com desconhecidos. Às vezes a pessoa que você está xingando ali, que você está metendo a mão na buzina, está descendo a lenha. Às vezes aquela pessoa está tendo um dia de ser amassado pelo diabo. Às vezes ela acordou cedo, o diabo olhou para ela e falou assim: hoje eu te arrebento. E tudo que acontece naquele dia com ela é instrumento do diabo para arrebentar a pessoa. Mas aí Deus manda um servo dele, você. Às vezes aquela pessoa do telemarketing da Vivo já falou com 50 cavalos naquele dia, só coice. Mas aí Deus manda ela ligar para um servo. Deus manda ela ligar para um instrumento. Aquelas pessoas diante de Jesus naquele dia, elas não receberam condenação, elas receberam misericórdia. Meus irmãos, que os desconhecidos que passarem na sua vida possam receber de você a misericórdia do Senhor. Amém. Sim, ó Deus. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a lidar com os desconhecidos. Apesar de estar num dia muito ruim, Jesus não considerou a si próprio. Ame a quem te ama, não é essa uma das frases? Valorize a quem te valoriza, não é essa uma das frases? Nós lemos. Jesus não considerou a si próprio, mas ele se preocupou com o seu ofensor. Porque de certo ele pensou: nossa, a ira do meu pai, a ira de Deus vai se impor sobre a vida desses homens. Aí ele fala: Pai, perdoa-lhes. Pai, que a ira do Senhor pelos que eles estão fazendo comigo não caia sobre eles. Pai, perdoe-os, meus irmãos. Nós estamos prontos o suficiente para dedicar esse grau de misericórdia e amor para aqueles que nós não conhecemos. Precisamos aprender a nos conter. Repita comigo. Quando eu escrevi isso aqui, Deus falou no meu coração assim: ó, você escreveu, mas você escreveu para você mesmo. Nós precisamos aprender a nos conter. Amém. Precisamos aprender a considerar o outro acima das nossas necessidades. Amém. Precisamos aprender a dedicar misericórdia, paciência e amor. Amém.
mesmo quando somos tensionados nos nossos piores dias. Relacionamento sob tensão. Eu creio que Deus tem preparado pessoas para cruzar o nosso caminho, para receber cura, para receber aceitação, para receber um olhar de misericórdia, para receber um olhar amoroso. Quem que já passou no trânsito por um carro e você escolheu aquele olhar do tipo assim, o olhar daquele do X-Men que sai raio laser? Fulminante é o termo certo. No olhar, do mesmo jeito que o seu olhar mata, ele também constrói. Do mesmo jeito que o seu olhar destrói, ele também constrói. Irmão, olhe com misericórdia. Irmão, olhe com amor. Estenda a mão para ele assim e fala assim, vai com Deus. Mas sem ser crítica, sendo Verdadeira dedicação de misericórdia. Verdade. vai com Deus, cabeçudo. Vai com Deus para bem longe de mim. Quanto mais longe, melhor. Não, é dedicar a misericórdia. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa. Eu vou te desafiar. Próxima ligação da Vivo que você receber, sem ser o robozinho. O robozinho não adianta não. O robozinho você pode só desligar. Mas se for gente, e você sentir no coração que aquela pessoa está tensionada, diga para ela, eu posso orar por você hoje? Amém. Ela vai desligar. Eu posso orar por você hoje? Aí você não precisa de ser sem educação, desligar o telefone, ela tem que desligar. Eu posso orar por você hoje? E ora 10 segundos, irmãos, pela família dela, pela vida dela. Aí no final, depois você disser amém, você fala, mas hoje eu não estou interessado nas línguas. Mas dedique misericórdia, Amém. amor. Cuidado com os relacionamentos com desconhecidos. Servo de Deus se relaciona tendo como padrão a Jesus. A Jesus. Amém? Amém. Amigos. Quem aqui tem amigo? O que é amigo? Vizinho é amigo? Vizinho é vizinho. Mas ele pode ser amigo? Pode ser, mas é um conhecido. O que é amigo? Quem aqui tem amigo? Glória a Deus. O que é um amigo? Pessoa que você pode contar. A pessoa que conhece você intimamente. Hã? Uma pessoa que você conhece. O que mais? Quem você confia. Semelhança, não igualdade, mas uma semelhança de princípio. Isso. Geralmente está dentro do seu padrão. Quem você Pessoa de confiança. O que mais? Qual a característica do seu amigo, irmão? Mesmo interesse. Mesmo interesse. Gosta do que você gosta. Aquele que te empresta dinheiro quando você precisa. Não, os amiguistas. É preciso rever. Aquele que você pode compartilhar seus problemas. Aquele que você pode compartilhar os problemas. Gosta de estar junto, geralmente está com você. Isso é um amigo. Gente, amigos também desapontam? Sim. Quem aqui já teve desapontamento que partiu de um amigo? Deixa eu ver. É comum, gente. Gente da nossa confiança que de vez em quando nos desapontam. Só que diferente de um desapontamento de um desconhecido, o desapontamento vindo de um amigo, ele costuma machucar mais. Que a gente às vezes não espera. Tem gente que fala que feridas causadas por amigos, elas são incuráveis. Vocês já ouviram isso? Porque traiu a sua confiança. Apesar de serem pessoas da sua mais completa, absoluta confiança, elas podem te decepcionar às vezes, não entregando aquilo que você espera delas. Talvez por engano, sem querer, elas fizeram algo que te machucou. Talvez por não saberem lidar com determinada situação.
Ou como ocorre na grande maioria das vezes, por pura falta de sabedoria. Às vezes a gente recebe uma pancada vindo de um amigo, porque ele não soube como agir em determinada situação. Mas será que essas afrontas são mesmo incuráveis? Será que fogo amigo é realmente incurável? Vamos para Jesus? Mateus 26, 69. Diz assim, tudo num capítulo só, tudo Mateus 26. Eu vou no 69 primeiro. Bora. Aliás, gente, vamos no 47 primeiro. Mateus 26, 47. Mateus 26. No 47, está aí, Esther? Fácil? Ah, ótimo, obrigado. Está lá na tela para quem não achou. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse o quê? Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amigo, para que vieste? Verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, ele disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus, na formação ministerial, ele escolhe 12. Gente, não eram 12 desconhecidos. Nós não estamos falando das pessoas que passaram diante da crucificação com Jesus. Nós estamos falando de pessoas que andavam com Jesus 24 horas por dia, durante 3 anos. Jesus escolheu um círculo de amizade que tem a ver com discipulado, que tem a ver com ensino, mas eram os amigos íntimos de Jesus, os 12. Aquela multidão de 5.000 que ele alimentou, a multidão que via ele pregar, gente, não eram desconhecidos, eram conhecidos. A gente usa outro termo da escola, como é que é? Colegas. Mas amigo mesmo, pastor Daniel, eram os 12. Gente que ele compartilhava. Aí, de dentro desses 12, me vem Judas. Saiu de dentro do grupo. De dentro do hall de amizade de Jesus. Tanto que quando ele traz Jesus, Jesus faz questão. Jesus não olha para ele e fala assim: miserável. Jesus diz o que para ele? Amigo. Amigo. Por quê? Porque é o amigo de Jesus, os parceiros de Jesus. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. Gente, é uma lástima que Judas tenha, a gente já pregou sobre isso antes, Judas foi tomado do remorso. Nós vimos que o remorso faz o quê? Mata. Judas foi tomado de remorso e não deu tempo, mas eu queria muito, pastor Daniel, ver Jesus resgatando Judas. Queria muito, pastor Elton. Seria lindo. Mas Judas, tomado de remorso, se matou. Porque o remorso mata. Mas aí vem outro. Dos 12, Jesus tinha 3. Do pequeno círculo. Do pequeno círculo.
que era, diz que tem um amigo e um amigo do peito. Best Friends Forever, BFF. Quem era, gente? Chegadão mesmo. O chegado. Pedro, Tiago e João. Esse era o círculo mais íntimo ainda de Jesus. Ele tinha uma certa relação com os 12, mas com esses 3 ele tinha uma relação ainda mais próxima. Quando Jesus ia para momentos mais íntimos, era esses 3 que levavam. Pedro, Tiago, João No barquinho. Quando Jesus, lembram lá das tendas? Quando há a revelação dos profetas diante de Jesus, quem é que estava com ele? Os 3 mais próximos, momento íntimo. Aí vem um desses 3, que você fala assim, Judas era um amigo, mas era um amigo mais distante. Não, irmão. Vem um desses 3 e nega a Jesus. Eu não conheço esse homem. Do rol de amizade mais íntima. Se eu sou Jesus, eu bloqueava na rede social. Na hora. Apagava todas as fotos que eu tenho com Pedro. Bloqueava no WhatsApp. Por quê, gente? Porque era gente da mais absoluta confiança que traiu essa confiança no momento que Jesus mais pressionava. Amigo, de vez em quando, pisa na bola também. Mas só que o que Jesus faz com Pedro? Com Judas não teve jeito, que Judas suicidou. Suicidou-se, está errado, né? Cometeu suicídio. A questão é redundância. Tá, eu vou melhorar minha frase. Judas se suicidou-se. Todo mundo entendeu? Vocês é inteligente? Não deu tempo. Mas só que Jesus, ele teve tempo para lidar com a traição do seu amigo íntimo, que era Pedro. E aí Pedro sai amargurado, se distancia da presença de Jesus. Mas você sabe o que Jesus faz, irmãos? Manda um recado. Manda um recado. Jesus vai resgatar Pedro. E quando ele resgata Pedro, ele não só resgata Pedro como pessoa, ele resgata Pedro como amigo, como irmão, como discípulo. Tu és Pedro. Amém. Ele desconsidera a traição, ele desconsidera o pisar na bola, ele desconsidera a falta de sabedoria do seu amigo íntimo, ele esquece aquilo tudo, ele faz de conta que aquilo nunca existiu e vai até Pedro com interesse de levantar Pedro de novo. Irmão, se você tem amigos que te decepcionaram durante a sua história, você é o instrumento de Deus para recuperá-los. Amém. Eles não devem ser cancelados, eles não devem ser distanciados, eles precisam ser resgatados. Amém. Tem gente que era seu amigo do coração antes da sua conversão, e que depois da sua conversão você excluiu completamente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nessa nova fase, Deus quer usar você para resgatar os seus amigos. Amém. Amém, Senhor. Perdoe, ignore a traição, providencie o resgate. Jesus não ficou com odinho, ele fez questão de ir lá resgatar Pedro. Você me traiu, você pode ter me desapontado, você pode ter traído a minha confiança, mas você é meu amigo e eu vou continuar contando com você. E aí Pedro se torna aquela Potência. aquela máquina representando aquele que era o seu amigo Jesus. Quando Jesus, no primeiro encontro da igreja, em Atos 2, a figura de Jesus não está mais ali presente. Aí quem que é a figura presente? Recuperado, pastor Daniel. Amém. Amém. Recuperado. Porque o seu amigo Jesus foi lá e o recuperou. Você tem amigos que estão com o laço quebrado com você? Deixe Deus te usar para recuperá-los.
Perdoe. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você está falando o que aí? Cruzeiro 1, Vasco 0? O que tem que falar, filho? Perdoe e resgate. Perdoe e resgate. Perdoe e resgate. Gente, de vez em quando pode correr um fogo amigo aí. Se você correu com Jesus, com você, então nem se fala. Mas aprenda com Jesus. Perdoe, esqueça e providencie o resgate. Amém? Amém. Faça movimento de resgate. Eu coloquei uma frase importante aqui. Precisamos aprender com Jesus que momentos infelizes não são mais importantes do que a história relacional que foi construída. Às vezes você está há 3 anos andando com a pessoa, ela é seu amigo íntimo. Um ato isolado dela, que dura uma noite, como foi com Pedro, um ato isolado, é o suficiente para quebrar 3 anos de história. Com Jesus não. O que valia com Pedro era a história que eles haviam construído durante todos aqueles 3 anos. E às vezes a gente considera um ato isolado mais importante do que a história relacional que a gente tem. Bote na balança a sua história, e não apenas uma atitude, um momento, um ato, ou uma ação. Se um amigo chegado está afastado, faça movimentos de resgate como Jesus fez. Não permita que raízes de amargura profundas sejam fortalecidas com o passar dos anos. Com um amigo é assim, gente, quanto mais o tempo passa, mais distante fica. Perdoe e receba de volta. Posso ouvir um amém? Amém. Por fim, para nós fechar com chave de ouro, os parentes. Queima Jesus. Os parentes. Por termos maior interação com os nossos familiares, por estarmos mais juntos com ele, em mais momentos, é justamente no âmbito familiar que os maiores problemas relacionais acontecem. Não é com desconhecido, não é com amigo. Geralmente os piores problemas relacionais estão no âmbito familiar. Pai, mãe, irmão, filho, vovó, tia, primo. Eu não botei nessa relação cunhado, porque se você tem problema com cunhado, tá certo. Porque cunhado não é gente. Gente, cunhado é parente? Sendo assim, por ser o ambiente onde mais se tem conflitos familiares, deveria ser o ambiente onde o perdão é mais exercido. Vocês concordam comigo? Sim. Se o ambiente familiar é o ambiente onde eu mais tenho problema relacional, qual que é o ambiente que eu mais tenho que exercer o perdão? Na teoria. Vemos casos de rupturas familiares que duram décadas. Vocês conhecem casos assim? De família que não fala com família, já tem 10, 20, 30, 40 anos. Vocês conhecem casos assim? São decisões que um familiar toma que o afasta de você. Outro dia eu vi um vídeo de um homem dizendo assim, com orgulho: eu não falo com boa parte da minha família desde 2018, por conta das eleições. E gente, isso é comum. Eu não falo com fulano desde 2018.
Nesse caso, a divisão ocorria por questões políticas. Agora eu pergunto, será que nós, quem é o nosso modelo? Jesus. Será que nós, como imitadores de Jesus, podemos considerar a possibilidade de uma divisão tão profunda e demorada? Não. Nós, como servos de Cristo, você é servo de Jesus? Levante a mão, deixa eu ver, vai para você e segura. Você pode ficar sem falar com a sua família por muito tempo? Não. Você pode carregar rancor no seu coração, mágoa no seu coração por décadas, por meses, por anos. Isso compete a um seguidor de Jesus? Abram para mim Provérbios 18, 19. O irmão, está na televisão, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza. Resiste. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Briga familiar é fácil de resolver, gente. Mas quem é o nosso modelo? Jesus. Gente, Jesus tinha parente. Ó, pastor, os anjos. Jesus tinha parente. Ele é o nosso modelo. Mas não tinha sogra. Irmã, quando a senhora está aprendendo, a senhora tem que ignorar essas coisas, viu? Brincadeira. Por isso as coisas para Jesus era mais fácil, né? Gente, nós amamos a nossa sogra, viu? Essa liberdade. Não vendemos, não emprestamos e não doamos. É nossa, né, Marcelo? Exatamente. Mais sua do que minha. Mas é nossa. Exatamente. Sogra, amamos a senhora. Vocês sabiam que Jesus também foi rejeitado pelos seus familiares? Marcos capítulo 6, verso 2 da televisão. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus e na sua casa. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes. Sabe o que eu faria aí? Nazaré, gente, era muito pequenininha. Estima-se que ela não chegava a ter 50 casas. Era um... Lutai, será que tem 50, sabe? Era uma currutelinha. Um povoadozinho. Bem pequenininho mesmo. E eu fico imaginando eu no lugar de Jesus. Porque depois que você assume a sua posição, Jesus, quando assumiu o ministério, ele assumiu a autoridade do Filho de Deus. Você já viu um presidente do Brasil, quando ele se torna presidente, ele quer voltar na sua terra natal para conhecer o... Porque ele vai lá com um certo senso de autoridade. Antes eu saí daqui como um Zé Ruela, mas agora estou voltando como presidente. E Jesus volta ao povoado de Nazaré. Dessa vez ele volta como filho de Deus. Ele saiu de lá como filho do carpinteiro, ele volta como filho de Deus. Só que sendo ele o filho de Deus e fazendo maravilhas, as pessoas começaram a desprezá-lo e desonrá-lo. Pessoas da sua família. Gente, uma cidade onde tem 50 casas, 90% dessas casas é primo, tia, todo mundo é parente. E dentro dessa cidade, ele é afrontado, desonrado pelos seus. Se sou eu no lugar de Jesus, você sabe o que eu faria? O que você faria? Deixa eu ver se você é crente igual eu. O que você faria com esse povo? Pastor, na hora da salvação eu mostraria um mapa para Deus falando assim: ó,
Eu estou salvando a humanidade. Mas esse pontinho aqui, essa turminha aqui, é para descer direto para o inferno. Vocês é crente igual eu? Faria isso também? Uai, gente, eu fui lá como filho de Deus e eu sou rejeitado pelos meus. Eu vou lá para promover salvação, para promover cura, para promover libertação, e os caras ficam rindo de mim. Você não é irmão do que irmão de que você é filho de Deus o quê? Eu não vou me esforçar por essa terra. Eu não vou estabelecer sacrifício por essa terra. Eu não vou morrer por aqueles que habitam nessa terra, porque eles me rejeitaram enquanto eu estava vivo. Irmãos, quantas vezes nós somos rejeitados pelos nossos familiares? Porque tem um olhar humano. Quer ver? Pesquisa IBGE-CW. Quem aqui já foi desonrado por um parente? Ó, tem gente aí que é da família boa. Tem gente que é da família boa, você foi bem. Eu não vi sua mãozinha. Praticamente quase todo mundo. Às vezes um ou outro ali, que os parentes é mais frente. Mas quase todo mundo. Irmão, quando você é desonrado pelos parentes da sua casa, como é que você corresponde? Como é que você age em contrapartida aos seus familiares? Como é que é, sabe? Vontade de matar. Irmão, como é que você tem reagido diante da desonra daqueles que fazem parte da sua família? Daqueles que são seus familiares, daqueles que andam com você, que fazem parte da sua árvore genealógica. Porque quando eu vejo Jesus sendo desonrado dessa forma, eu entendo, por ter sido rejeitado pelos seus parentes, de que Jesus tem autoridade para cortá-los do processo da salvação. Vocês não me querem, então eu não vou carregá-los comigo. Mas só que Jesus faz isso? Não vemos Jesus falar contra Nazaré em nenhum momento depois desse acontecimento. E a salvação dele na cruz engloba também os habitantes, parentes e familiares de Nazaré. Agora, meus irmãos, aprenda uma coisa com Jesus. Se você foi desonrado pela sua família, se um profeta não encontra honra dentro da sua própria casa, você não é instrumento de separação, você é instrumento de salvação. Amém. Depois dessa desonra, Jesus para Nazaré não foi instrumento de condenação. Tem gente que pensa nos seus entes queridos, nos seus familiares, e já os condena, pensando assim: aquele vai para o inferno. Aquele, por tudo que ele fez, esse vai pagar no quinto dos infernos. Hora que a ira de Deus se chegar na vida dele, ele vai pagar caro pelo que ele fez. Irmãos, nós não somos instrumentos de condenação. Nós somos instrumentos de salvação. Amém. Jesus para Nazaré se tornou um instrumento de salvação. Agora me explica, por favor, me explica. Como é que você vai ser usado como instrumento de salvação se você não consegue sequer olhar na cara da pessoa? Como é que você vai ser um instrumento de salvação se você não consegue subir a cruz em prol dela? Como é que você vai ser instrumento de salvação se você não consegue suportar a presença da pessoa? Quando Jesus subiu naquela cruz, ele subiu também pelos seus parentes. Irmãos, nós precisamos carregar a nossa cruz em prol dos nossos familiares. Amém. Amém. Porque a gente acha que crente é só missionário. Eu fui chamado de Deus para buscar os de fora, para ir buscar aqueles que estão longe, para pregar aqueles que estão longe. O primeiro campo missionário que Jesus te deu é a sua própria casa. Resgate. Seja instrumento de libertação, seja instrumento de salvação.
de querer ser instrumento da ira de Deus, da condenação de Deus. Irmão, ligue, se tiver alguma coisa para ser tratada, peça perdão. Ah, mas a culpa não é minha, pastor. A culpa também não era de Jesus, e mesmo assim ele pagou o preço. Jesus tem alguma culpa com relação aos nazarenos desonrarem ele? Nenhum, ele foi ali com a melhor das intenções, estava com o coração livre, mas independente de não ser intenção dele não ter culpa nenhuma, ele sobe na cruz e morre por Nazaré. Irmãos, carregue a sua cruz pelos da sua casa. E eu quero falar uma coisa aqui muito importante. Quando eu falei dos desconhecidos aqui, tem gente aqui que está achando que vai fazer certas coisas em prol dos desconhecidos, porque acha mais fácil fazer por um desconhecido do que se esforçar por um familiar. O Espírito Santo está aqui hoje te falando. Você precisa se esforçar em medida maior pelos da sua casa. Amém. Pelos da sua casa. O desconhecido não pode ser mais fácil do que o familiar. Esforce-se na medida certa. Carregue a cruz. Suba na cruz. Sacrifique-se pelos seus parentes. Posso ouvir um amém? Está todo mundo amém. Eu vim falar de relacionamento tenso, mas não era para deixar o nosso relacionamento tenso. Mas o nosso padrão é Jesus. O nosso padrão é Jesus. E Ele não excluiu a sua casa do processo de salvação. Você também não deve excluir a sua casa do processo de salvação. Você também passou por episódios onde seus familiares te desonraram, estando você em nova fase, como ocorreu com Jesus. Não permita que a divisão venha sobre a sua vida, de forma que o propósito de Deus para você seja subvertido. Não permita que a salvação que chegou até você seja bloqueada ou impedida de alcançá-los. Antes da divisão entrar, perdoe. Antes da divisão entrar, perdoe. Antes da amargura brotar, assuma o dano e peça perdão. Creio que Jesus quer realizar grandes milagres na sua casa, usando você como instrumento de reconciliação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer usar você como instrumento de reconciliação. Diga de novo: Deus quer usar você como instrumento de reconciliação. Pastor, você não conhece os meus parentes. Mas eu conheço a Jesus. E eu sei que Ele pode te ajudar, te fortalecer, te usar para lidar com os mais difíceis deles. Amém, irmãos? Amém. Os desconhecidos, os amigos e os parentes. Jesus nos deixa exemplo de como lidar com esses três tipos, mesmo sob relacionamento tensionado. Vamos ficar de pé. Agora eu não quero que você abra, não precisa. Aliás, coloca, Esther, pode colocar, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 12, eu coloquei uma frase aqui, que eu não li. Mas eu acho que Deus quer que eu dê assim. Deus te chamou para promover salvação aos seus. Por isso, não bloqueie a salvação de Deus. Deixe que a salvação do Senhor Jesus flua através da sua vida. Amém? Amém. Deixe a salvação fluir através de você, como fluiu através de Jesus. Não bloqueie a salvação por conta de problemas relacionais. Deixe a salvação fluir através de você, para que alcance os da sua casa. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia.
Não é só falar, te amo, olhando para cima assim, sabe? Te amo. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Gente, quando fala de amor fraternal, fraternal quer dizer de amor entre irmãos. Preferindo-vos em honra uns aos outros, o que vale a minha honra ou a honra do outro? Gente, o que vale a minha honra ou a honra do outro? Do outro. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Irmão, fala para a pessoa que está do seu lado, tenha paciência. Tenha paciência. Sede pacientes na tribulação, na oração sejam perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os endemoniados que buzinam para você. Fala a Deus. Abençoai os que vos perseguem. E ele volta a dizer: abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, essas frases que nós lemos no começo, isso é sabedoria humana. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Esse tipo de frase, quando eu vejo na minha rede social, irmão, na hora que eu leio, eu peço ao Senhor: Senhor, não deixe que essa imundícia entre no meu coração. Não permita que essa imundícia desse tempo, do relacionamento, entre no seu coração. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante aqueles que gostam de você. Todos. Esforçai-vos por fazer o bem a todos, exceto a sogra, a todos, exceto o cunhado. Esforçai-vos por fazer o bem a quem? Todos. Se possível, irmão, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Servo de Deus pode receber declaração de guerra, mas ele mesmo não declara guerra com ninguém. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A pessoa pode virar para você e falar assim: com você eu não falo, mas isso não faz parte de você. O dia que você precisar falar comigo, eu falo com você sim. Vou ler de novo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quando ele está falando aqui, a ira de Deus, tá, gente? Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. No verso 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, se se tiver sede, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Às vezes tem gente que quer te fazer mal. Às vezes tem gente que sai de casa para te pressionar, para te machucar. Às vezes tem gente que acorda no dia para te moer. Mas não deixe o mal te vencer. Quando alguém estiver fazendo isso sobre você, vença o mal que ele está fazendo. De que forma? Fazendo bem. Retribua. Não conforme o que a pessoa merece, mas retribua conforme Jesus faria. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu posso ouvir um amém? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.